organismo não tem condição de ter dor de cabeça porque a dor do dedo está muito forte. As coisas não são psicológicas, o organismo funciona assim. Ou seja, você desviando o órgão de choque. Agora, a medicina que dizem que, por exemplo, você está com febre, toma um antitérmico. A medicina que diz que você está com bronquite, você toma um vasoconstritor, né? Um broncodilatador. Essa medicina chama-se enantiopatia. É um nome novo, é um nome que vocês não conhecem, é um nome que eu não conhecia também, até quando eu comecei a estudar homeopatia. Porque são conceitos, são palavras, mas erroneamente usadas. E eu estou dando essa volta toda para dizer... bom, então chama-se enantiopatia, é a medicina do contrário, é o contra. Quando você fala, por exemplo, que uma pessoa põe um broncodilatador porque ela está com crise de asma, ela põe um broncodilatador porque a traqueia, os broncos estão estreitados, estão fechados e o ar não entra. Isso é um engano patológico, é um engano visceral, é um engano de falta de observação. O indivíduo, quando ele está com falta de ar de uma crise asmática, ele tem dificuldade expiratória, não é inspiratória. Ele tem dificuldade de pôr o ar para fora. E vejam vocês que ele usa o broncodilatador e funciona. Acontece que ele tem dificuldade de pôr o ar para fora porque o brônquio está dilatado. Isso é uma observação de necrópsia. Entendeu? Então, o indivíduo tem dificuldade expiratória porque o brônquio está dilatado. E como é que ele usa broncodilatador e ele melhora? Pois então, meu amigo, por que Então, guarda essa historinha num pedacinho, eu vou contar outra historinha, para juntar tudo depois. Uma pessoa que está com enjoo, fala para mim o nome de remédio, só para a gente interagir. Nome do remédio para enjoo. Você não sabe? Alguém precisa arriscar o nome. Remédio para enjoo. Omeprazol. Não, não é não. Esse não é. Dramin. Isso. Muito bem, Dramin. Fala mais um, vai. Dramin é para tontura. Plasil. Aê, Plasil. Você pega o Plasil e vai ler a bula do Plasil. Lá está escrito que Plasil é para enjoo, desordens gástricas e indicações. Aí você continua lendo, daí tem um lugar chamado reações adversas. Aí você vai ler lá nas reações adversas, você vai ver que Plasil provoca dor de cabeça, provoca cansaço, provoca fadiga, lassidão, provoca náuseas nas reações adversas. Ou seja, Plasil é um remédio homeopático. Ou seja, ele provoca o que ele cura. Aqui todos vocês já ouviram, depois eu falo do restinho do Plasil. Bom, todos vocês já ouviram falar sobre Roacutan. Roacutan é para espinha. Muito bem. Está escrito lá, para espinha, acne, não sei, blá, e blá, 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 blá. Aí você vai lá nas reações adversas. Olha, eu nunca entendi por que está escrito isso, mas está escrito no livro de remédios alopáticos, ditos alopáticos. Está escrito lá que provoca alteração psicológica, o indivíduo se sente
sente uma perda de identidade, sente ansiedade, angústia, blá, e blá, 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 que todo mundo sabe que Roacutan provoca isso. Né? E está escrito que provoca acne fulminante. Está escrito deste jeito. Não fui eu que inventei, então eu estou repetindo o que está escrito lá no livro, no bulário lá de remédios alopáticos. Ou seja, o remédio que cura a acne é o remédio que provoca a acne. O Plavil, que é o remédio que cura enjoo, está escrito lá que provoca enjoo. O Benzetacil, que é um remédio conhecidíssimo, um antibiótico, muito bem divulgado, penicilina G, benzatina. Muito bem. Está escrito lá que está escrito na bula. Isso daí é fácil, porque é só pegar o livro das bulas lá que vocês vão encontrar. Se não encontrar, tem o meu lá, que é um livro corrente por aí. Está escrito lá no Benzetacil que a indicação precípua para Benzetacil é na febre reumática. E daí, nas reações adversas, está escrito que foram observados inchaço de articulações, dores articulares, febre, calor, rubor, que é uma descrição de febre reumática, entendeu? De artrite reumatoide. Então, vejam vocês que muitos, e eu diria a maioria dos remédios, está escrito na bula, nas reações adversas, que ele provoca o que ele cura. Eu não estou falando mal da indústria, estou falando apenas que as pessoas falam, imagina, homeopatia é uma bobagem. Pô, mas o cara que está dando Plavil, ele está dando por semelhança. O cara que está dando esse outro aí do Roacutan, ele está dando por semelhança. Entendeu? Então, o conhecimento das coisas ultrapassa, sabe? Ultrapassa vaidade, ultrapassa vaidade, ultrapassa aprendizados errôneos, deturpados. A gente tem que estar nesse mundo para dar condições às pessoas de superação das suas doenças sem provocar outros sofrimentos. É isso, né? Então, a grande sacada da homeopatia é que você não vai no órgão. A grande sacada é que você vai na razão pela qual o órgão sofre. E a razão pela qual o órgão sofre não vem da mente nem do dedão do pé. Vem da desarmonia da energia vital. E a homeopatia, ela é uma medicina que está a parte técnica, filosófica, a parte experimental, a parte da experiência no indivíduo, né? A ciência da homeopatia, ela está toda escrita. E ela é de fácil compreensão. Agora, ela é de fácil compreensão, eu quero dizer que ela é simples. Porém, tem uma palavra que tem que ser posta antes. Ela é profundamente simples. Então, antes de chegar no simples, tem que passar pelo profundamente. Entendeu? Então, a revisão que as pessoas têm que fazer quando se dão ao trabalho de ajudar a aliviar a dor de alguém, esse trabalho ele tem que ser entendido que você não pode fazer mal. Eu queria falar para vocês que o livro da filosofia homeopática ele tem uma introdução, um prefácio, blá, 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 e depois ele é dividido em parágrafos. Então, o pai da homeopatia analisa vários aspectos de tratamento médico, propõe várias coisas, e no 9º parágrafo, que é o núcleo do vitalismo, é o núcleo do pensamento vitalista, o 9º parágrafo diz o seguinte: no estado de saúde, a energia vital, a força vital, que dinamicamente anima o corpo material, essa
força vital, e ele escreve de natureza espiritual. Essa é uma linguagem de 1810. Quando ele fala de natureza espiritual, é a mesma forma pela qual eu estou entrando na casa de vocês. Estou entrando por um comprimento de onda. Entendeu? Hoje é fácil de entender isso. Em 1810 não se entendia isso. Então, a energia vital de natureza espiritual, que dinamicamente anima o corpo material, ela reina com poder ilimitado e mantém todas as nossas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós, ou seja, nossa essência, não estamos falando de religião, ou seja, de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor deste instrumento vivo e são para atingir os mais altos fins da nossa existência. Quando eu insisto em falar que não tem nada de religioso, é porque justamente eu não quero que confunda, sabe? Princípio vital, bateria, com alma, com espírito, com reencarnação. Eu não sei, isso aí eu não estou discutindo. Essa parte eu deixo para os religiosos. Eu estou discutindo apenas o sustentáculo da vida, que é a energia. Pronto. Agora eu posso responder. É claro que ninguém tem nenhuma pergunta, entendeu? Fui tão claro, tão objetivo. Silvio, É, obrigada. Não, vamos ver se alguém tem alguma coisa para falar. claro, claro, pode falar Eu todo tenho um mundo. monte. Enquanto você falava, eu anotava um monte. Eu falei, ó, já até perdi os papéis. Silvio, eu acho que a linguagem da quiropraxia ela é muito parecida com da homeopatia. Com certeza o Palmer ele estudou vitalismo, ele estudou várias outras coisas, né? Eu não acredito que ele criou toda a filosofia, muitas coisas foram copiadas. E ele fala da desarmonia da energia vital também. A subluxação seria uma desarmonia dessa energia vital. Concordo. Até por isso, uma subluxação ela vai afetar um órgão, que é a desarmonia da energia vital, pode afetar o órgão. Igual você comparou ali né, antes, quando você estava falando disso. Lembra que você falou, diminui a energia vital, isso pode afetar a energia vital de um órgão, logo isso vai gerar uma doença, um sintoma. Daí tem nome. Então, isso a gente, assim, essa desarmonia, né? Agora uma pergunta para você. Aonde corre essa energia vital? Ela corre no sistema nervoso, ela corre no sangue, ela pode correr fora do corpo, tem várias formas. Olha, primeiro eu vou dar uma resposta aproximada a uma resposta científica. Essa energia está na mitocôndria de cada célula. Mitocôndria, cada célula, cada. Cada célula tem um motorzinho que se chama mitocôndria. Olha, e daí assim, quando você estuda fisiologia, é muito bonito estudar, inclusive. A mitocôndria das células existe lá ciclo de Krebs, sabe? Tem as razões pela qual o sódio e o potássio entram e saem da célula, sabe? Então, então eu diria que essa energia está na mitocôndria das células. Agora eu vou responder para você um pouco mais adiante que eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia onde está essa energia que acaba, entendeu? Porque lá na célula daquele morto que eu citei lá daquele velório, lá na célula dele tem mitocôndria também. Só que ele não funciona. Morreu. E aí eu te digo o seguinte, eu não faço a menor ideia. E eu não faço ideia também como é que um indivíduo dentro da barriga da mãe
Ele vive dentro d'água, sem respirar, entendeu? Como é que ele vive lá dentro? Entendeu? Agora, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é ar, ele quer ar. Entendeu? E aí, eu não que isso é delicado, porque você acaba entrando num terreno que beira a religião, né? Mas é assim, para mim, a vida começa na hora que a pessoa sai da mãe, a hora que ele começa a respirar. Eu acho que lá no começo da gravidez, lá quando ele foi concebido, foi a primeira chapa daquele navio. Primeira chapa que chegou. Aí chegou outra chapa, aí soldaram, aí puseram uma trave, e daí correram um fio, fizeram uma canaleta, correram um fio, e outro fio, e outro fio, e outro fio, e aí foram inventando um painel, daí foram arrumando um GPS, foram arrumando um radar, daí foram conectando, foram fazendo aquele navio. Ele foi sendo construído. E aí, e tudo isso que o navio foi sendo construído, tinha uma soldadora que era ligada numa tomada lá, a solda, tem o nome essa solda chique aí, mas daí era ligado numa tomada lá fora no estaleiro, e o cano foi produzido em outro lugar, foi moldado lá dentro do navio. Agora, e o navio está lá sendo construído. E aí o navio ficou pronto. E aí o navio é soltado ali lá no estaleiro e ele corre e ele entra na água, né? Para mim, a hora que dá a partida no motor é a hora que o navio ganhou vida. E a vida da gente, eu penso que começa assim, sabe? E eu não posso responder mais nada, porque eu estou, inclusive, especulando sobre isso, porque eu não faço ideia. Mas a ideia que eu tenho é essa daí, sabe? Os gregos, eles falavam de pneuma, né? Eles falavam que quando o indivíduo respirava era quando ele recebia o espírito, a alma, o ser que ele seria, tal. E aí eu já não sei. E muitos, cada um tem a sua explicação, né? Mas para Silvio, mim, de fato, o indivíduo começa a vida quando ele sai da mãe. Silvio, É. deixa eu só ver que eu acho que o Rafael quer. Não queremos te estender muito, mas acho que o Rafael quer falar alguma coisa, alguém mais. Fala, Rafael. A turma tá animada, Silvio. Esse assunto é encantador, sabe? E é assim, eu acho que o Rafael já vou deixar você falar. Esse assunto ele é assim, mas acontece que para a gente, porque, por exemplo, você falou que existem muitos quiropraxistas que não o são, né? Eu vou dizer para você que é mais ou menos, às vezes eu comparo isso, você quer encontrar um católico, você não vai na igreja, não, porque lá é onde menos tem, sabe? É tudo da boca para fora, da boca para dentro não tem, sabe? Ah, eu sou espírita, frequento o centro, não sei o que, casa, não sei de quem e tal. Daí você vai ver esse Sabe cara por quê, passando uma Silvio? rasteira no outro. Você Silvio, deixa eu só dar um corte aqui para falar que é uma questão séria, porque pode falar que eu estou ouvindo. os vitalistas, os que estão aqui, são pessoas que têm estudado nos últimos anos, tentando alinhar e se identificam com uma prática vitalista. Aqui, praticamente todo mundo, né? E a gente sabe muito pouco, então sabe-se porque a subluxação vertebral, a nossa ideia é deixar a expressão da energia vital da pessoa fazer as coisas. Mas a gente é um especialista, né? Ao mesmo tempo. A gente tem que achar a subluxação vertebral. Então, essa crise de como abordar, então tem quiropraxistas que vão fazer exames para provar, ou fala, eu corrijo, eu curo a sua hérnia, eu corrijo a sua subluxação, muito filosófico e um só dia só não daria para a gente abordar o assunto, mas só estou falando, que eu gosto de falar. Não entendi, entendi. Deixa eu só Entendi. fazer Agora uma você. perguntinha e eu passo para o Rafa, tá? Então, assim, só para finalizar, por que eu perguntei aonde corre a energia vital? Porque para a quiropraxia, para o fundador, é pelo sistema nervoso, pelos nervos. É o nervo que carrega. Isso faz sentido para você ou não? É um tipo de Olha, você comunicação. sabe que não faz muito, porque para mim é igual, mais ou menos, mal comparando, a acupuntura.
Né? E a acupuntura, ela, no meu ver, ela é uma medicina organicista, na medida em que ela detecta o ponto do indivíduo, do rim, por exemplo, ele detecta que o rim do indivíduo não está bom, então ele detecta através do pulso, tudo mais tal, e aí ele aplica uma agulha no trânsito da energia do rim. E aí ele está sendo organicista, ele está tratando daquele ponto do rim. Mais ou menos, olha, só para você, para aumentar a chance de pensar junto, inclusive, eu te digo que diz-se que micro... Aliás, veja o seguinte, eu vou falar mais um pouquinho. Veja o seguinte, vocês todos já ouviram a seguinte frase: fulano testou positivo para Covid, porém ele está assintomático. Esta frase encerra o seguinte ensinamento: coronavírus não provoca Covid. Está dito isso. Porque o cara tem o corona e não tem a doença. E aí, é claro, muitos vão dizer que é a refratariedade, que é o tipo de sangue, que é a imunidade, que plá, que plá, que plá, 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 plá. Porque dentro da boca da gente tem bacilo de Koch. E não tem ninguém com tuberculose aqui. Aí, para vocês mais ou menos poderem pensar depois de tudo isso dito, vocês vejam o seguinte: você nunca abriu um açucareiro e encontrou traças. Você nunca... Bom, você nunca abriu um açucareiro e encontrou traça. Por quê? Porque traça gosta de roupa. Mas você já abriu açucareiros e encontrou formigas. Então, você abre o açucareiro e encontra formigas e você conclui: formigas produzem açúcar. Se você usar a dinâmica do pensamento, que corona provoca Covid. Se você usar a dinâmica do pensamento, que Helicobacter pylori provoca gastrite. Não, Helicobacter pylori não provoca gastrite, nem formiga produz açúcar. O Helicobacter ele é encontrado numa gastrite. O pneumococo é encontrado numa pneumonia. Um pneumococo não é encontrado numa gastrite, nem um Helicobacter numa pneumonia. Sim, faz total sentido. Entendeu? Então, é o indivíduo que adoece. Quando ele adoece e a constituição dele permite que ele tenha gastrite, porque o indivíduo só adoece se ele for capaz. Se ele não tiver capacidade de ter sinusite, ele nunca vai fazer ideia do que seja sinusite. E aí, ele vai adoecer lá da gastrite dele, e aí o médico faz um raspado, ele encontra Helicobacter, ele fala: tá vendo? Ó, precisamos dar antibiótico. Não, você precisa curar a pessoa. Ela é que foi capaz de ter gastrite. Você precisa curar a pessoa. Você precisa trazer o navio para o rumo. Você precisa dar a condição de reharmonização da energia vital para que o indivíduo possa superar aquela expressão da sua doença, para que aquela luzinha possa apagar. Você precisa trazer o navio para o rumo. Então, bichinho não provoca doença, o indivíduo só adoece se ele tiver capacidade da constituição dele de adoecer. E tudo isso eu comecei a falar por uma razão que você fez uma pergunta aí, que eu esqueci qual é agora. Mas é isso, é o conceito de micro-organismo. Pode falar. Assim, tem até duas linhas dentro da quiropraxia. Uma, antigamente, relacionava uma vértebra a um órgão. E isso caiu por água abaixo. Não é essa parte que a acupuntura tem dos órgãos.
porque a outra linha, que perdura um pouco mais, ela realmente não relaciona uma vértebra com o órgão, é uma vértebra com a energia vital da pessoa. Entendi, eu Pronto, preciso até ouvir mais isso. Agora, É. existe também uma técnica chamada biocibernética bucal, que é uma compreensão do indivíduo através dos dentes e da boca. E aí eles atribuem cada dente a cada situação da vida. Inclusive, tem, por exemplo, o dente da relação familiar, tem o dente da economia, entendeu? Ou seja, o indivíduo está tendo problemas financeiros ou dificuldades de trabalho, sei lá o quê, de juntar dinheiro, sei lá o quê. Mas o indivíduo está tendo dificuldades, esse indivíduo. Então, existe uma proposta de um aparelho para poder moldar esse dente dele de modo que ele consiga superar aquele evento lá. O que eu queria dizer também é que a desarmonia da energia vital faz com que o músculo, já disse isso, vou repetir, o músculo repuxe, por exemplo, né? E daí, isso foi o distúrbio da energia que fez o músculo repuxar. Conforme ele repuxou, o ombro torceu um pouquinho, mas é milímetro. E aí isso aqui refletiu numa vértebra e puxou um pouquinho, escorregou, não sei o quê, e aí o indivíduo tem tontura. Eu entendo que eu deva dar para ele uma condição de reharmonização da energia vital dele, que vai dar a condição para aquele músculo primeiro soltar, para daí ele dar uma relaxada, uma reposicionada, e daí aquilo vai soltar a cervical dele, e aí aquilo lá vai dar condição para ele de superação da tontura, entendeu? E agora, quem que ia falar que a O Serena falou? Rafael, então a correção mecânica, né? Porque tem o Kiro que fala, ó, eu vou corrigir a sua coluna. Vai corrigir sua coluna e a pessoa pode ficar pancadão, Com certeza, né? pode. Exatamente. Fala, Rafael. É, na verdade, eu escrevi para propor, né, aos Quiros que, assim, uma ideia de permanecerem nesse chat depois para a gente discutir essa visão de vitalismo aplicada à quiropraxia. Acho que a gente pode aprofundar esse assunto na nossa atuação clínica, né? Eu quero também agradecer ao senhor, assim, porque, por exemplo, nesse exato momento está tendo um outro encontro, né, com o pessoal de Quiro, mas eu vejo assim que é muito nutritivo para a gente, como classe profissional, recolher assim a visão de outros profissionais que lidam, que veem a saúde de forma parecida conosco. Isso amplia o nosso olhar da saúde e da vida. Então, assim, eu tô assim nesse Zoom agora sentindo que é um momento especial, assim, sentindo gratidão pela sua disponibilidade de trocar conosco, de passar, de transmitir o seu conhecimento para nós. Obrigado. E, Eu sempre que eu tenho essa oportunidade, eu me entusiasmo, entendeu? Faz 40 anos que eu me entusiasmo. Faz 40 anos que eu comprovo que eu tenho a oportunidade, aliás, eu digo que estar no meu consultório, para mim, é gratificante, entendeu? É gratificante porque eu vejo os navios vindo para o rumo. E navio vindo para o rumo, você está dando a oportunidade para a pessoa de viver o que ela é. Então, ela está plena, né? Então, realmente. Eu agradeço suas palavras também. Rafael Rodarte, é o seu dever, é rodarte, rodar a sim, arte. senhor. É porque, ô Silvio, quiropraxia a gente tem uma definição que é filosofia, ciência e arte. Então, a parte da ciência, ciências médicas, fisiologia, patologia, neurologia, tudo que a gente tem que estudar. A parte da filosofia é essa parte de energia e do que sempre existiu, que a gente faz parte de uma coisa mais complexa. E a arte é a arte da gente fazer os ajustes, né? E Muito bem, é verdade. movimentar aí um pouquinho no... Isso é verdade, muito Tá. bem, isso mesmo. Quem mais alguém quer falar com o Silvio, gente? Sabe uma coisa que eu acho que encaixa nisso que você acabou de falar sobre a arte e tudo mais? Me faz lembrar
palavras de Hipócrates, que tem 2.500 anos, onde ele dizia que a arte é longa, a vida é breve. A ocasião como essa agora, que eu falei para você, 8 horas, é hora de quem quer ouvir está aqui. A ocasião fugidia e a experiência enganadora. Palavras de Hipócrates. Demos graças a Deus. Considerado um dos pais da medicina ou o pai? Não, o pai. O pai, né? É papai. É. Falou para dos males da saúde olhar a espinha, né? Não tem uma frase dele assim? Como é que é a frase? Alguém sabe recitar melhor que eu, mais corretamente? Era assim, se existem males de saúde, verifique antes a espinha. Era uma relação Olha, primeiro na coluna. É verdade, pode ser que tenha. Inclusive, eu tenho um livro que foi traduzido pelo nosso grupo e é um compilado sobre aforismos de Hipócrates. Eu confesso que eu li esse livro há muito tempo e ele é um livrinho fininho, inclusive. Li há muito tempo e vou relê-lo para ver se eu encontro essa coisa da coluna aí e vou contando para vocês. Silvio, e se você topar, a gente pode fazer de vez em quando uns encontros, a gente dá uma estudada em vitalismo, em energia vital. Se você topar, a gente faz umas séries. Podemos, de vez em quando a gente pode se Livro, se tiver juntar e algum daí... livro legal que você acha para... Olha, livro legal para falar sobre essa ideia vitalista do que é medicina e saúde, né? Eu aconselho um livro, eu vou fazer uma meia propaganda aqui, mas é o que eu tenho que fazer. Eu aconselho um livro que foi traduzido por esse nosso grupo de estudos homeopático de São Paulo e tal, porque existem outras traduções, sabe? Mas as outras traduções, elas têm uma, por exemplo, que é contaminada com o comentário de um dos médicos que traduziu, né? Então ele se coloca. Eu acho que, na verdade, ele não tinha que se colocar, ele tem que traduzir o que quem criou, quem pensou, colocou. E aí, o que você concluir, daí você toca para frente, faz outro livro. Então, eu aconselho Órgão da Arte de Curar. Agora, esse livro é difícil de achar. E eu vou dar para vocês o caminho de achar esse livro, que é ligar para a farmácia Bentomure, que fica em Santana. Eu vou passar o telefone da farmácia. 2977 9005. E lá é porque é uma farmácia ligada a esse nosso grupo de estudos, né? Uma farmácia que faz o medicamento fielmente como o pai da homeopatia prescreveu, preconizou. E aí a gente fez essa tradução, e nós fomos o único grupo, aliás, o único não, porque tem outros agora que fizeram com esse comentário aí, mas nós fomos o primeiro grupo que prestou atenção numa edição póstuma desse órgão, que se chama Sexta Edição. Então, o pai da homeopatia escreveu 6 edições desse livro, sendo que a última foi publicada depois que ele morreu. E a gente encontra, nessa última edição, pequenas modificações que são fundamentais nessa compreensão da energia e de que a vida é tocada por essa energia, que a gente tem que pensar em energia.
E nós fomos o grupo que fez a tradução dessa 6ª edição, e isso foi em 1980, faz 40 anos, e isso deixou o mundo da homeopatia meio tonto, sabe? Porque tem conceitos que o Hahnemann percebeu lá no fim da vida dele, que são absolutamente modernos hoje em dia, explicados pela física quântica, pela ressonância dos cristais e pela memória da água e por tudo isso. E então esse livro nosso aí é essa 6ª edição que a gente fez com muito trabalho, tirando da edição inglesa e da edição alemã. Então é um livro importante. É um livro, aliás, muito bem traduzido. E você sabe que ele tem falhas em português, porque a tradução do alemão, o alemão ele fala assim: vou hoje ao supermercado comprar mexerica. É um parágrafo desse tamanho, assim. E cada palavra que tem 15 letras, sabe? Então, é muito difícil você traduzir fielmente, né? E a gente foi o mais fiel possível. Silvio. Obrigada. Quem mais? Alguém tem alguma questão para a gente logo encerrar? Porque são 9h30, a gente está 1h30, Silvio. Eu Fala, Lari. tenho... Você parece a Thaís. Gente, caiu aqui, voltou. Tá todo mundo aí? Eu tô. Eu também. Tá. Se parou de gravar, é melhor a Lari refazer a pergunta. Fala, Lari. Dá para enxergar? Escreve no chat, Silvio. Não é escrito, é desenho. Ele desenhou. Sobe mais. Aqui, ó. O Yin e o Yang. É o Entendeu? Ti. É isso. Qual é o limite? O limite é para cá, é para lá, qual que é bom, qual que é ruim, quanto desse, quanto daquele. Tem um ditado Não grego. dá para ver. Oi? Não estava dando para ver. Aqui, ó. Não, é o desenho do tal. Ah, tá. Eu te ligo num minuto. É o desenho do tal. Sabe? E do yin yang, justamente, né? Do equilíbrio, né? Existe um ditado grego que diz: medida é bom. Agora, tem uma outra poesia que diz que perscrutando, percebendo, perscrutando a essência aos diferentes seres, tu, o princípio e o fim, conhecerás de tudo. Entendeu? Então você tem que perceber, tem que usar o seu bom senso, a sua inteligência, a sua percepção, a sua crítica, entendeu? Certo, faz sentido. Faz. O duro é a gente conseguir educar, né, as pessoas da nossa prática sobre essa percepção. Mas aí eu já entendo que não é minha função. É sim, viu? Você que não sabe, é sim. Se você está aqui aprendendo, é seu dever. Entendeu? A gente coloca Educar. pimentinha, despertar depende deles, né? Ah, isso aí. Vai pisar no pé.
Opa, tem um bebezão aí. Tem. Eu Meu filho. escutei, Peraí, que aliás, acho que o áudio tá ligado. eu estudei com um professor que eu aprendi, sei lá, aprendi toda a medicina praticamente com ele, depois que eu me formei, né? Ele era um patologista, ele fazia autópsias, necrópsias, era um patologista. Ele falou que ele passou 60 anos falando para as paredes. E ele dizia que qualquer esforço é absolutamente inútil. E essa Viviane aí gostou, né? Agora, veja só, eu concordo com ele. E é o que você está falando aí. Em tenra idade, você está falando as palavras dele. Porque não adianta falar. Você fala, o nego vai lá e faz errado. E faz errado não é que seja certo ou errado, ele faz contrário àquilo que ele concordou uma certa altura anterior. Né? Então, é inútil porque a pessoa só ouve quando ela está pronta para ouvir. Então, por isso, você deve falar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. 30 anos, 50. Eu que sou mediano, consegui entender. Né, Thaís? Ô Silvio, só me dá licença de fazer um parênteses Pode falar. para a gente também ter a ciência que em alguns âmbitos também deixamos de compreender várias coisas, né? O Rafael disse que as portas do conhecimento se fecharam no século XIX. Não, no século XIX. Elas começaram a se fechar e se fecharam no começo do século XX, lacrou. Então, você tem razão. Isso que se chama ciência é absolutamente são experiências in vitro, entendeu? E aí eu te digo o seguinte: ciência é você respeitar a lei de Lavoisier. Isso é ciência, porque você se cientifica de que você tira do lugar e vai aparecer em outro. É lei. Isso é científico. Agora, quando alguém nega essa lei, a pessoa não pode ser chamada de cientista. Quando você fala de cientista, os trabalhos demonstram, os trabalhos comprovaram, passa 20 anos, aquele remédio cai por terra. Quantas vezes já aconteceu isso? Certo? Silvia, eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta e a gente vai encerrar, gente? Tá. Pensando sobre sintomas, que nem sempre um sintoma é ruim, né? Um vômito não é ruim, ou às vezes pensando que um remédio pode provocar o sintoma que cura. Você acha que, por exemplo, pós um ajuste, uma pessoa vomitar, por exemplo, pode ser uma coisa boa, ruim, ou também pode ser que sim, pode ser que não? É tudo que você falou. Se ela comer um camarão estragado e ela vomitar, é ótimo. Agora, se ela tiver uma gravidez e ela só vomita, então tá ruim. Porque tá uma gravidez que tá ruim, tá desequilibrada. Eu não vejo leoa grávida vomitando. Mas pós um ajuste, Silvio, por exemplo. Não, após um ajuste é um ajuste. Aí você ajustou o indivíduo, daí você reequilibrou ele, a mulher está grávida e não vomita. Agora, o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte: a gente desliga aqui agora, a gente sai daqui, a gente vira para o lado, tem conta para pagar amanhã, tem o depósito que você esqueceu de fazer antes de ontem, daí a sua mãe te liga, né? Que mãe, né? Que é bom nisso aí, né? A mãe liga e começa na orelha, né? Que a Serena gosta, a mãe dela na orelha dela. Aí, então, daí fica na orelha, e daí o que que acontece? Acontece que são coisas, a água que a gente vai beber que tem flúor, o ar que você respira que tem chumbo, e a TV que você liga que você só escuta Covid, entendeu? Só escuta isso aí.
e especulando em cima de mentiras. E as pessoas abrindo a boca dizendo que é para usar máscara. E aí você começa a sair do prumo de novo. Se você não tiver uma força interior sua, você começa a sair do rumo por esses vários motivos. Então, nesse mundo que a gente vive, ele é um mundo bem... Aliás, eu falei outro dia para o paciente, ele gostou muito, falei que o único bicho que não deu certo na face da Terra é o ser humano. O resto, tudo deu certo, pode olhar. Vai ver se tem leoa com insônia, entendeu? Vai ver se tem girafinho que toma leite em pó. Vai ver. Você entendeu? Ratinho que toma vacina. Não tem. Então, você começa a olhar por aí, você começa a ver que numa fazenda, o bicho que mais fica doente é o dono. Entendeu? Vai negar a lei de Lavoisier para você ver, tem um preço. Silvio, alguém aí tem alguma questão importante? Não, agora vocês fazem o seguinte: vamos A gente juntar um conversa. monte de perguntas e aí Tá, a gente combina um outro dia. fechou. E olha, eu adoro quando perguntam, porque eu quero ser questionado mesmo. Eu quero ter comigo que eu sou capaz que eu tenho a resposta, não é que eu saiba tudo, mas que eu tenho uma resposta baseada nesses princípios que em cima dos quais eu vivo o meu dia a dia. Obrigada, Silvio. Obrigada, viu, Disponha, Silvio? disponha. Obrigado. Até a próxima. Muito bom. Disponha. Obrigado a vocês por ter ouvido. Vai ter. Eba! Obrigado. Tchau, Obrigado, obrigada. obrigado a você por ter ouvido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu quero ver a gravação depois. Vou mandar para todo Valeu. mundo. Tchau.